E aí galera, tudo bom? Mais um vídeo aí agora falando sobre a nomenclatura dos sais, tá? Primeiro então, sal normal aqui, tá? Vai ter duas situações, quando vai formar um sal e quando vai formar dois sais, tá? Primeiro, quando formar um sal, como é que vai ser o nome? Primeiro é o ânion e depois o nome do cátion, tá? Que a gente vai olhar na tabela periódica, ali na tabela de íons, tá? Aqui, ó, sempre o primeiro a gente vai considerar como sendo o cátion e o restante vai ser o ânion. Então aqui no caso o I é o ânion. Procuro na tabelinha de ânions lá o I, eu vou ver o que? Iodeto. Então aqui, ó, iodeto B, vou procurar o K lá nos cátions, tá? O K é o potássio, então vai ficar iodeto de potássio, ok? Uma coisa muito importante é a gente ver a questão da valência deles, o quanto o ânion é negativo e quanto o cátion é positivo, certo? Que tem que estar equilibrado isso daí. O iodeto ele é menos 1, o potássio é mais 1, então isso está equilibrado, tá certo? No segundo exemplo, o primeiro, Mg, é o cátion, então a gente vai começar a dar o nome pelo ânion SO4. Procuro o SO4 na tabelinha de ânions, na tabela periódica, o nome sulfato. Sulfato de o Mg na tabelinha de cátions daí, magnésio. Ok? O terceiro exemplo aqui, a partir do nome eu tenho que dar a fórmula, tá? No caso aqui, ó, o sulfato ele é menos 2 e o magnésio mais 2. Então está equilibrado, ok? No nome, a gente começa pelo cátion. Sódio, procuro nos cátions lá, Na, certo? E nos ânions eu procuro o que? Nitrato. Procurei nitrato lá nos ânions, NO3. Sódio mais 1, o NO3, o nitrato, menos 1, então tá balanceado, tá? Quando vai formar dois sais? Vai ser o nome ânion, cátion, e aí vai entrar a terminação ico e oso, certo? No exemplo, ó, eu tenho o cromo mais 2 e o cromo mais 3. Vou juntar os dois com o ânion sulfato, tá? O primeiro caso aqui, como o sulfato ele é menos 2, se eu juntar ele com o cromo 2, vai ficar balançado, tá? Com o cromo mais 3, o 3 aqui do cromo eu vou colocar embaixo do sulfato e o 2 que é em cima do sulfato aqui embaixo do cromo. Então a valência cruzada que a gente chama, tá? Ambos são sulfato. O que vai mudar? Aquele que tem a menor valência vai ser o oso, terminação oso. E o que tem a maior valência, terminação ico. Então o cromo 2 é menor que o cromo 3, então o cromo 2 recebe oso. Então isso daqui vai ficar sulfato cromoso, tá? O cromo mais 3 recebe ico, então vai ficar sulfato crômico, tá? O nome para fazer a fórmula, sulfeto cuproso e sulfeto cúprico. O cuproso e o cúprico vem do cobre, então vou procurar lá na tabela de cátions o cobre, tá? Cu. O cuproso vai ser o cobre menor valência e o cúprico vai ser o cobre de maior valência. O de menor valência é mais 1, tá? Como o sulfeto é menos 2, eu vou colocar um 2 aqui, ó. O 2 aqui de cima do sulfeto desce, tá? O menos 2 desce o 2, o sinal não desce, tá? O 1 aqui em cima do cobre a gente não precisa colocar aqui embaixo. O sulfeto cúprico é o cobre com maior valência. O cobre com maior valência é o cobre mais 2. Como o sulfeto é menos 2, os dois vão ficar balanceadinhos aqui. Tá? Esse então é a nomenclatura do sal normal. Então, agora o sal ácido, certo?
Como é que vai ser o nome? Mono, di ou tri, conforme o número de hidrogênio que tem no sal ácido. Hidrogênio, aí vem o ânion, D e o nome do cátion. Ok? Então aqui no primeiro exemplo, ó, eu tenho um hidrogênio, então é mono. Mono, hidrogênio. O ânion é quem está à direita aqui na fórmula, SO4. Procure a tabelinha de ânions lá na tabela, sulfato. D, vou lá então para o primeiro lá, que é o que está à esquerda, que é o cátion, o Na é sódio. Tá? O segundo exemplo, tenho 3 hidrogênios, então tri. Tri, hidrogênio. O ânion está aqui à direita, SiO4, então é o ortosilicato. D, o K vem a ser o potássio, então, que é o nosso cátion. Ok? Para dar a fórmula a partir do nome, certo? Dihidrogênio, Di2, então H2 que vai no meio, tá? Fosfato é o ânion, procura a tabelinha de ânions, que vem aqui à direita, PO4. E lítio, o cátion, procuro lá, Li. Certo? Agora aqui o sal básico, tá? Vai ser monodiotri, conforme o número de hidroxilas que eu tenho ali, que é o OH. Hidroxi, ânion de o cátion, certo? Aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho uma hidroxila, então é monohidroxi. À direita aqui eu tenho o Cl, que vem a ser o ânion, então procuro o Cl lá nos ânions. Cloreto. D, o cátion é o Ca, então procuro o Ca lá nos cátions, é o cálcio. Vai ficar então monohidroxicloreto de cálcio, tá? Segundo exemplo, 3 hidroxila, então trihidroxi. À direita aqui o Br é o ânion, então procura na tabelinha de ânions. Br lá é brometo. D, Sn lá na tabelinha de cátions, estanho. Depois aqui, para a gente dar um nome, tá? Dihidroxi. 2 hidroxilas. Fluoreto, ânion, vem à direita, F. Alumínio, o cátion, Al. Certo? O que é bom aqui para a gente memorizar um pouquinho? Ó. Tudo que terminar em ato, eto ou ito é ânion. Certo? Os cátions vai ser o próprio nome deles, ou quando for na questão lá do sal normal, que vai ser acrescentado o ico ou o oso, tá? Pessoal, então agora, sal duplo, tá? Vamos ter duas situações, quando apresenta 2 cátions e 1 ânion, ou 1 cátion e 2 ânions. 2 cátions e 1 ânion, o nome vai ficar ânion de o primeiro cátion e o segundo cátion. Exemplo, o ânion, sulfato, de primeiro cátion é o K, vem a ser o potássio, e o segundo cátion é o Na, que é o sódio. Então ficou sulfato de potássio e sódio, certo?
pessoal, aqui para dar um nome, tá? O primeiro, ânion, certo? Depois vem o que? Primeiro cátion e segundo cátion. Então tem que começar pelo primeiro cátion. Cálcio, Ca. Segundo cátion, lítio, Li. E por último o ânion, fosfato, PO4, tá? Um cátion e dois ânions. Então, primeiro ânion, hífen, segundo ânion de o cátion, certo? Aqui vai ser da direita para a esquerda. Primeiro ânion, Cl, cloreto. Segundo ânion, Br, brometo. D, aí então aqui o cátion que está bem à esquerda é o Ca, que vem a ser o cálcio. Tá? No nome, para a gente fazer a fórmula, começo pelo cátion, então alumínio, Al. Fluoreto, que é o segundo ânion, e o sulfato, que é o primeiro ânion, ficando AlFSO4, tá? Notem que tanto no sal ácido básico e agora no duplo, eu não comentei a função da valência, o quanto um é negativo, o quanto o outro é positivo, tá? A gente só vai precisar acertar valência dos sais lá no sal normal, certo? No sal ácido, no sal básico e no sal duplo aqui, a gente não vai precisar acertar essa parte da valência ali, certo? Um abraço.